Quero externar minha gratidão a Deus por esta oportunidade de retornar a esta igreja, para juntos adorar e exaltar o nome daquele que é santo e digno de ser adorado. Que coisa tremenda, que coisa linda isso aqui. Eu quero tributar a Deus pela vida do pastor Saulo e a sua família. Deus abençoe, como também a vida de cada um dos obreiros que aqui se encontram. Deus abençoe vocês. A minha amiga Cibele Soares, esse casal que já tem mais de uns 10 anos. Que Deus abençoe. Que Deus continue guiando vocês. Isso aqui é uma dimensão muito linda, viu? E eu estava olhando esses levitas, cada músico desse aqui, e vendo, olha que coisa linda, tem menino ali, tem. Eu fui de uma igreja que eu fui músico, hoje parece que é uma das maiores orquestras são dessa igreja, e eu tocava clarinete, tem aqui? Olha ali. Que Deus abençoe. E olhando vocês, cada um de vocês tem uma responsabilidade tremenda. Porque o ministério da pregação vai se findar. E o louvor vai continuar. Nós vamos continuar louvando lá no céu. Inclusive tem um músico, um amigo meu, ele está vivendo um momento de crise, algumas batalhas. E agora eu estava filmando e mandando para ele aqui. E ele começou a chorar. E ele era músico. E ele disse, eu vou correr agorinha para a igreja. Lá em São Paulo, porque a maioria das igrejas usam orquestra, né? E ele disse, eu vou correr agorinha para a igreja. Porque isso aqui me trouxe uma lembrança muito grande. Enquanto eles estavam louvando aqui, estava acontecendo algo tremendo, tremendo no mundo espiritual. Está comigo a minha esposa, a missionária Liliane, minha filha Isabelle, meu sobrinho Danilo, que acabou de chegar. Glória a Deus, Deus ele é fiel, Deus ele é fiel. E, querido, uma certa feita, Saul, rei de Israel, estava vivendo uma situação difícil. Ele estava sendo atormentado por um espírito. E ele mesmo pediu a alguém que tocasse bem. E Davi, quando se apresentou perante Saul, enquanto tocava a sua harpa, Saul se sentia tranquilo, calmo. Uma certa feita eu atendi um rapaz que ele estava passando por uma situação muito difícil, esquizofrenia. E eu não fui até ele naquele dia como psicólogo, eu fui como pastor. E naquele momento ele estava vivendo uma crise mesmo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, pastor? Louve. E eu comecei a louvar, irmãos. E o Senhor falou, abrace ele. E quando eu abracei ele naquele momento, ele recebeu uma paz de Deus tranquila. Tem mais de 4 anos. E a família dele disse, sempre fala para mim, ele está tranquilo, vai casar agora e está uma bênção. O louvor liberta, o louvor transforma. Quem acredita nisso? Aleluia, Deus tem tranquilidade na tormenta. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu vou ser breve aqui, em poucos minutos estarei entregando a mensagem de Deus. Quero parabenizar todos vocês. Orquestra Êxodo, que coisa linda. Deus abençoe. Continue nessa dimensão. E se eu morasse perto, com certeza, eu fazia questão de colocar minha filha aqui também. Como o Danilo, meu sobrinho, mora perto, se não tiver uma igreja para congregar, corra para cá. Aí, pastor, já estou fazendo. Aí, o povo ficou alegre. Abacuque, capítulo 3, verso de número 17. E o 18 que diz assim:
mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos pastos. Tradução bonita, né? Ainda assim regozijarei, ou glorificarei, ou louvarei o nome do Senhor. Exaltarei no Deus da minha salvação. Fale comigo, exaltarei, glorificarei, adorarei o Deus da minha salvação. Hoje eu passei o dia saltitando com esse cântico de Abacuque na minha alma. Porque quando confiamos em Deus, podemos desfrutar de paz em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio ao desespero. E eu fico me perguntando qual é o segredo. Como adorar a Deus quando o mundo desaba aos seus pés? Qual é o segredo de adorar a Deus quando o mundo explode e você não pode fazer nada? Como manter um sentimento de tranquilidade quando todos em sua volta estão em crises existenciais? Quando todas as afirmações, todas as previsões são de dificuldades, e você precisa continuar trilhando a rota que Deus lhe estabeleceu, como alvo, sem perder a paz de espírito. Porque paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de guerra ou de conflito. Mas paz é serenidade em meio à tribulação. Jesus, ele falou certa feita: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dar. Então, queridos, diante de um mundo cheio de conflitos, de guerra, de batalhas, de correria e de agitação, precisamos descansar em Deus e acreditar que Ele está conosco. Eu não sei como você veio a esta reunião nesta noite. Talvez você veio aqui porque alguém lhe convidou. Talvez foi uma luta para você chegar aqui. E talvez a pessoa que está ao seu lado, ela vai te julgar pela aparência, pela roupa, pelo carro, pelo sorriso. Mas imediatamente você está vivendo um conflito. Mas eu quero te dizer que você está no lugar certo, na casa de Deus. A igreja é um local onde Deus tem resposta para as nossas perguntas, os nossos questionamentos. E o mundo descobriu isso. Em meio à guerra, em meio à pandemia, o mundo descobriu que a igreja é um local onde podemos encontrar Deus e alívio para as nossas dores, para as nossas aflições. Oh glória, oh glória! E pelo Espírito, enquanto a igreja adorava, enquanto os músicos adoravam a Deus, eu pude perceber no mundo espiritual cadeias sendo quebradas, vidas sendo livres e Deus trazendo paz para a tua alma. Quem acredita nisso, glorifica e exalta o nome do Senhor Deus. O livro de Abacuque faz parte dos 12 livros da Bíblia
que são conhecidos teologicamente como profetas menores. Eu sou apaixonado por este livro. Ele viveu em Judá e provavelmente em Jerusalém. E a gente observa que o seu livro, ele possui 3 capítulos, 56 versículos, que podem se dividir em 3 partes. O capítulo 1 do livro de Abacuque, nós encontramos Abacuque como o profeta em busca de respostas. A gente encontra um homem em conflito. A gente encontra um homem em crise consigo mesmo. A gente encontra um homem que precisava de uma resposta de Deus. Abacuque viveu no ano 600 a.C., na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a maioria dos judeus em cativeiro para a Babilônia. Mas o que me chama a atenção, Abacuque não conseguia entender como é que um Deus bom, amoroso, estava usando uma nação ímpia, idólatra, para castigar o seu povo. É tão assim que no capítulo 1 do seu livro, Abacuque ele começa os seus questionamentos diante de tais acontecimentos. E quando a gente observa os profetas, Abacuque foi um dos profetas que mais questionou a Deus, que mais fez perguntas para o Senhor. Então assim que no capítulo 1 ele começa a dizer: Senhor, até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Durante o capítulo 1, Abacuque leva diretamente diante de Deus as suas reclamações, as suas demandas. Quando a gente aprende a levar para Deus as nossas demandas, os nossos questionamentos, a gente tem uma vida leve. Deus está aqui nesta noite. Deus preparou esse domingo, hoje dia 24 de outubro, para falar com você acerca dos seus questionamentos. Abacuque não estava murmurando, porque murmurar é falar entre os dentes, é duvidar de Deus, é semear contendas e divisões. Abacuque queria respostas para aquilo que ele não entendia, e por isso questionou a Deus. Entenda uma coisa, Abacuque, meu pastor, eu costumo dizer que ele está em um vale de questionamento. Abacuque está em um vale de perguntas. E ele percebe que ele tem que ter uma atitude, ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa ouvir Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque a ausência de Deus é algo terrível. Eu não sei se Abacuque ele estava se sentindo longe de Deus. Porque no momento que ele quer uma resposta de Deus, Deus se cala. Eu li um livro uma certa feita que aquele livro diz assim: por que será que Deus resolve ficar em silêncio quando mais precisamos dele? Mas tem aquela frase costumeira que os cristãos começam a dizer: quando Deus está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Mas a ausência de Deus deixa a gente inquieto. A ausência de Deus, e eu confesso para os irmãos, esses dias eu atendi uma moça, e eu não me identifiquei como profissional na área da saúde, como terapeuta. E a maioria das pessoas que procuram um psicólogo, ele diz assim: não, mas eu estou me sentindo ansioso, depressivo, eu estou inquieto. E a minha primeira pergunta, como sempre, disse: o que lhe trouxe aqui? E ela disse: eu me sinto muito ansiosa. E eu fiz questão de conversar com ela e entender o porquê daquela ansiedade. O que é que você acha que ela me falou? Ela falou para mim: sabe por que eu estou ansiosa? Porque eu estou me sentindo distante de Deus. Aquilo mexeu comigo. Porque eu não me identifiquei como um cristão, porque o código de ética não permite. Mas aquilo mexeu com a minha alma. Em pleno século 21, alguém vivendo uma crise de ansiedade porque está se sentindo distante de Deus, ou seja,
Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Abacuque está vivendo um momento difícil. Porque esse profeta aqui, ele vai agir totalmente diferente dos outros profetas. Por que assim como? Porque normalmente os profetas de Deus, eles iam ao povo para que o povo pudesse voltar para Deus. Só que Abacuque, ele vai agir totalmente diferente. Ele vai a Deus para que Deus se volte para o povo. Mas ele vai trazer ao lume os grandes temas que ainda hoje afligem a humanidade. Ele levanta a ponta do véu e revela a nós que os tempos são outros. Aleluia! Mas o coração do homem continua tão corrompido como foi no passado. Perceba aqui que a crise da nação de Judá é o iminente castigo de Deus. Porque Abacuque, ele ficou alarmado, ele ficou perplexo com a destruição, com a corrupção moral e apostasia religiosa que havia tomado conta da nação. A situação política, econômica, moral e espiritual estava fora de controle. Sabe o que estava acontecendo nessa época? Os justos estavam sendo tripudiados e pisados, enquanto os ímpios floresciam. E Abacuque agora, ele vê a sua nação em rumo à destruição. É quando o profeta, ele vai querer inquirir Deus. E ele chega diante de Deus, e ele vai perguntar no capítulo 1 os questionamentos. Por que será que Deus está agindo desta maneira? Por que será que Deus permite que o homem peque e nada aconteça? Por que Deus permite tudo isso e ele não faz nada? Então Abacuque aqui, ele de uma hora para outra, ele acha que Deus está afrouxando as regras, que ele não está querendo fazer mais as coisas como antigamente. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, olha para mim, quando ele vê a lei afrouxando, aí ele começa os seus questionamentos. Aleluia. E o profeta, ele chega diante de Deus: eu não posso resolver a situação. Como é que o Senhor está vendo tudo isso acontecendo? E o Senhor se cala. O Senhor não vai mover os seus braços para me ajudar. E Abacuque começa a dizer: porque antigamente o Senhor fazia, porque o Senhor não faz agora? Mas só para você ter uma ideia, aleluia, Abacuque, ele fica alarmado quando Deus diz assim: olha, eu vou permitir que os caldeus, uma nação ímpia, terrível, cruel, venha agora para disciplinar este povo. Eu costumo dizer que não existe ninguém mais do que Deus que sabe criar situações para trazer o seu povo para perto dele. Tem muitas pessoas que não estão entendendo como Deus está agindo nesse tempo na terra. Deus está criando situações para o seu povo se aproximar dele. E daqui para frente eu quero falar algo debaixo da glória de Deus. Porque são 33 anos que prego e eu quero dizer: Deus está agindo na igreja brasileira. Vamos vivenciar um dos maiores avivamentos e poder de Deus na nossa nação como nunca vimos. Deixa eu falar aqui para a igreja, você que é pai e tem um filho aqui em cima, e quando pega esse instrumento, o inimigo das nossas almas fica irado. Você que é pai, você que é mãe, tem um filho aqui em cima, você não sabe. Porque todas as vezes que pega o instrumento, irmão, se alguém puder, alguém que está vivendo uma crise emocional agora, alguém que está prestes a cometer um suicídio,
Imagine se chegasse alguém agora com um instrumento desse e tocasse. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Cadeias são quebradas agora pelo poder de Deus. Eu quero que você levante a mão por alguns segundos e exalte o Deus da palavra que está falando aqui nesta noite. Aleluia! E como eu estava falando, não se preocupe, porque daqui a pouco, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. A minha expectativa é que Jesus há de voltar antes da bênção apostólica nessa noite. Não por vista, mas por fé. Daqui a alguns dias você vai ver o que Jesus vai fazer. Esses meninos, meninas tocando aqui e Jesus batizando com o Espírito Santo no meio do louvor. E a glória de creio que estão aqui em cima. Aleluia, 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 glória a Deus. Então, entenda uma coisa. Eu vou correr aqui. Só para você entender. Só para você entender a situação. Abacuque está no vale. Para você entender a história, com licença. Abacuque está lá embaixo. Abacuque está assim, ó. Naquele vale de questionamento, de perguntas. Parece que eu vejo ele andando para um lado, para o outro. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no rosto. Disse, Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, o que é que eu vou fazer? Além do Senhor falar assim, eu vou usar os caldeus, uma nação ímpia, terrível, para disciplinar o meu povo. Eu vou tirar a minha presença do meio deste povo. Irmão, imagine. Olha aqui para mim. Imagine uma igreja sem a presença de Deus. Tem um hino da Lauriette que diz assim, a tua ausência é pior do que a morte. Não se conforme ficar sem a presença de Deus na sua vida. Não se conforme ficar sem a presença de Deus na tua casa. Ei, não se conforme se a presença de Deus sair do arraial. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu vou falar sem medo de errar. Eu tenho viajado o Brasil e o mundo, mas eu percebo alguns lugares que a presença de Deus não está mais dentro dela. Aleluia! E tem pessoas usando artifícios para enganar o povo. Aleluia! Para atrair a presença de Deus. Não adianta. O que atrai a presença de Deus é um clima de adoração. É se render diante de Deus. Se tem a presença de Deus aqui, fica à vontade. Eu estou ouvindo barulho de glória e cânticos espirituais e línguas estranhas. Oh, glória, aleluia. Parece que eu vejo, obreiros. Quando Deus disse assim, eu vou tirar minha presença do meio do povo. Parece que eu vejo Abacuque falando assim, não pode. Como é que o Senhor vai permitir uma nação pior do que a nossa? Ainda vai tirar? Abacuque agora é o que ele vai fazer. Eu desci, né? Abacuque ele olha para aquela torre de vigia onde ficavam os guardas, os atalaias, vigiando a cidade. Ele vai sair do vale de questionamento, de perguntas, e vai subir agora para a torre de vigia para galgar nas alturas. Eita glória, eita glória, eita glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Abacuque agora quer estar no melhor lugar para ouvir Deus. Abacuque quer estar na melhor posição para ouvir a voz de Deus. Ele está na torre
resposta. Olha aqui para mim. Ei, na torre a visão é mais ampla. Na torre dá para ver o inimigo se aproximando. Eita glória! Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que precisavam de uma resposta urgente de Deus e teve uma torre de vigia para ficar sós. Daniel não teria vitória na Babilônia se não tivesse uma torre de vigia. Aonde foi a torre de vigia de Daniel? O seu quarto. Ana não teria resposta do seu clamor se não tivesse uma torre de vigia. Aonde foi a torre de vigia da nossa irmã Ana? O templo. O melhor lugar onde devemos estar. Davi disse: mais vale um dia nos teus átrios do que qualquer 1000 em outro lugar. Até o nosso Cristo, ele teve uma torre de vigia. Aonde foi o Monte das Oliveiras. Porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Ele tirou esse tempo, Abacuque, na torre de vigia para buscar a Deus. Eu não sei quanto tempo ele permaneceu lá. Mas enquanto ele está na torre de vigia, Deus vai falar com Abacuque. E ele diz assim: olha, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, que eu chamo o primeiro ortodó da Bíblia. E coloque em letras bem legíveis, para ter as pessoas que passam correndo sem tempo, possam enxergar. O que é que vai estar lá escrito no ortodó? O justo viverá pela fé. Tem gente que já entendeu. Qual é o assunto do momento? Crise. As pessoas entram no comércio reclamando da vida. As pessoas vão ao posto abastecer, está muito alta. Mas sabe o que eu vejo? Eu costumo dizer que eu não preciso inventar visões nem revelações para emocionar ninguém. Eu conheço a voz do meu pastor. Tempo desse eu estava no culto de ensino e eu tive uma visão. Eu via na visão literalmente fome na terra. Mas quando eu vi o povo correndo atrás de comida, eu via um povo. E aquele povo que eu via como um clarão, como uma proteção. E eu disse: Deus, há uma diferença. Deus falou: esse povo é o meu povo. Aí o Senhor me trouxe Abacuque: o justo viverá pela fé. Sabe o que Deus estava falando para Abacuque aqui? Abacuque, enquanto os ímpios estiverem em crise, o meu povo vai viver pela fé. Não vai faltar, eu vou cuidar. Levanta a mão para adorar, porque Deus está aqui. Correndo para terminar. Eu quero abrir um parênteses aqui. Essa irmã de calça preta, máscara branca, de óculos, fica de pé, por favor. Eu estava ali sentado enquanto a orquestra louvava, olhava para ti. Eu via você regando uma planta. Dá glória enquanto eu tomo água. Eu via você regando uma planta. E parece que aquela planta, ela não desenvolvia. Eu via você filmando com tanta convicção, adorando a Deus através de filmagem. Mas ao mesmo tempo eu via você regando aquela planta. Molhava, olhava para ela. E o teu olhar para aquela planta falava: você vai desenvolver. Você vai crescer. Você vai crescer. Mas eu via como uma solidão que vinha sobre a sua vida. E você pegava aquela planta e deixava de lado. E aquela planta, ela estava perdendo as forças. E uma voz bradava no meio daquela situação, dizendo: volte a molhar aquela planta, porque ela vai crescer e vai dar fruto. Não sei o que Deus está preparando para a tua vida, para a tua história.
mas há algo de Deus reservado para a tua vida. Se prepare, porque este ano ainda tem surpresa de Deus. Aleluia! E 2022 vai ser diferente. Assim diz o Senhor. Quem pode adorar, pode sentar, minha filha. Deus está aqui. Oh, glória! Estou sentindo Deus aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus abrevia o juízo que viria sobre os babilônicos. E o profeta agora, ele reconhece a soberania de Deus. O capítulo 3, ele pede um avivamento. Os conhece. Mas o que eu quero frisar nesta noite é onde lemos, para terminar. Abacuque, ele começa a sua história em lágrimas. Abacuque, ele começa a sua história chorando. E Abacuque, ele vai encerrar agora a sua história com cântico, louvando a Deus, adorando a Deus. Vocês não estão aqui cantando, vocês estão adorando. Adorar é mais que cantar. Eita glória, sabe o que é adorar? É oferecer culto a Deus. Oh, glória seja dada o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Adorar faz Deus se levantar do trono. Adorar faz Deus se levantar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Você tem o telefone da irmã Cibele, do irmão Soares, do pastor, de algum desses músicos aqui? Quando você estiver enfrentando alguma crise de angústia, de tristeza, pede para alguém tocar. Olha o que eu estou lhe falando, pede. Pede para adorar, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Oh glória. Só que Abacuque, ele vai adorar a Deus de uma forma linda. Ele vai adorar a Deus reconhecendo a soberania do grande. E como é que a gente adora reconhecendo a soberania do grande? Dizendo, ainda que a figueira não floresça, está fruto na vide. Perceba que a figueira era a única árvore que definhava nas secas do Oriente Médio. Por isso era uma importante fonte de alimentação. O figo, aleluia, fruto da figueira era consumido novo ou seco pelos hebreus nos dias do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque agora ele vai louvar, ele vai se expressar desta maneira. Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim ele se alegra no Senhor. Aleluia, sabe o que eu aprendo nisso? Que a nossa fé deve ser uma fé incondicional. A nossa fé não deve depender das boas situações. Se a figueira florescer, louve a Deus por isso. E se não florescer, louve a Deus da mesma maneira. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus na adversidade é só para os verdadeiros cristãos. Crente como vocês está aqui, adorando a Deus. Quem não tem um real compromisso com Cristo, a primeira coisa que ele faz é abandonar Cristo e negar a fé. Sabe aqueles irmãos, na época das catatumbas de Roma, aqueles irmãos que morriam por amor ao Evangelho. Lembra daqueles irmãos que eram lançados dentro de uma cova com leões famintos? Eu lembro da história de um deles, não lembro agora o nome, mas eu lembro que ele viu a sua esposa, os seus filhos sendo mortos ao fio da espada. E naquele momento pegaram ele e lançaram dentro de uma cova com os leões famintos. E alguém disse para ele, ei, dá tempo ainda você negar a fé. Aí ele canta aquela música, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, eu não volto mais. Lembra de John Wesley, que colocaram ele em uma fogueira,
Um soldado olha para ele e diz assim: John Hus, nega o teu Deus e vamos tirar você da fogueira. Ele começou a louvar e dizer: rapaz, aumenta mais o fogo, coloca mais lenha. Eu tenho pressa para me encontrar com Deus. Isso é convicção, aleluia, aleluia. Aí Abacuque começa a louvar, ainda que a figueira não floresça. Aí ele começa a adorar, falando da videira. A videira é a árvore que produz uvas, fruto de onde provém o vinho. Era algo muito importante nos dias do profeta Abacuque. O vinho era usado pelo menos em 2 ocasiões, nas festas e também, aleluia, como remédio. Entenda uma coisa, nas festas não podia faltar. O vinho simboliza alegria, fala de conquistas e de razões para louvar. Olha aqui para mim, igreja, para encerrar. Você tem motivo para adorar a Deus? Você tem motivo para adorar a Deus? Os céus, esse tempo, recebeu alguns amigos, pastores meus, seus. Eu lembro que um pastor amigo meu, de uma grande igreja, de outro estado, no momento que ele estava entrando, entubado, ele liga para mim. Ele disse: pastor, ore por mim. Ore por mim. Se eu partir agora, eu vou feliz. E ele faleceu. Crente é uma bênção. Diga glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei. Em seguida, Abacuque vai louvar a Deus, Cibele. Falando da oliveira. Abacuque diz: ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Irmão, que fé é essa? Que convicção é essa? Todavia eu me alegrarei no Senhor. A oliveira, que é a árvore de onde vem a azeitona, e a azeitona se é exprimida, produz azeite de oliva. O azeite era um dos produtos mais usados no dia a dia do povo hebreu. O azeite servia para fazer comida. O azeite era usado como combustível para acender as lâmpadas no templo. Aleluia! O azeite era usado como alimento. Ele misturado com a farinha de trigo para fazer os pães e o bolo. Azeite era usado como óleo de unção para ungir os reis, sacerdotes e até para ungir os enfermos. O azeite de Deus não pode faltar, mesmo que o mundo esteja em crise. Tem gente entendendo a dimensão da palavra. É sinal que essa igreja vive a palavra, ama a palavra, gosta da palavra, tem adoração. Pode adorar Deus em línguas, pode adorar Deus do teu jeito, Ele está aqui. Inoia ceia. Ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, eu ainda assim vou me alegrar em Deus. Eu fico observando uma coisa, não fugindo do contexto que eu estou pregando, é porque tem algumas referências bíblicas que nos chamam a atenção. Irmãos, como é que alguém está de luto? Havia um costume naquela época, que quando morria alguém da família, aquela pessoa que estava enlutada, ela ia para a cinza. E ela permanecia lá até 7 dias, até cumprir o luto. Mas como é que pode? Naquela época, quebrar a tradição era algo. Como é que pode? Alguém de luto, na cinza. Eu estou falando de Maria.
a irmã de Lázaro. Como é que alguém quebra a tradição, quebra o luto, para vir adorar a Deus? Eu falei que adorar significa render culto, render graças. E só pode adorar quem tem convicção do céu. Porque Maria, ela sai do luto e vem adorar o Mestre. Porque ela usa as mesmas palavras da sua irmã, mas de forma diferente. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é que ela está dizendo? Senhor, eu sei que o Senhor amava o meu irmão. Eu sei, Senhor, que o Senhor gostava dele. Mas mesmo assim, Senhor, eu sei que o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas mesmo assim eu vou continuar dobrando, ajoelhando. Eu vou continuar te adorando na beleza da sua santidade. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. As ovelhas foram arrebatadas, não tem gado no curral, mas ainda assim eu vou continuar te servindo. Abacuque, mesmo que nada aconteça, eu vou continuar te servindo. Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar, ter certeza de quem nos chamou é fiel. Em segundo lugar, ter certeza de que a nossa fé consiste em Deus e seremos mais que vencedores. Em último lugar, a fé triunfa contra o mal e vence. E nós vamos vencer. Nós iremos vencer. Glória a Deus também, digo eu. Aleluia! Eu peguei um voo um tempo desse, eu estava indo, não sei para onde. Eu peguei um voo e eu sentei ao lado de uma irmã, eu fiquei ao lado da janela e ela no meio, e eu percebi que aquela irmã não estava bem. Tenho vontade de perguntar para ela, mas eu disse: não, deixa a irmã quieta. Eu estava ouvindo o louvor porque eu já entro. Vou mostrar para o Soares. Os meus louvores são todos orquestra. Não é medo de avião, não. É porque eu gosto de colocar e coloco no último volume. Aí quando dá aquela balançada, igual semana passada eu estava vindo, aí não me deu nem medo. Eu disse: se for para ir para o céu agora, a gente vai e entra lá já cantando no coral. Olha que coisa linda. E aí aquela irmã me deu vontade de pegar o fone de ouvido e colocar no ouvido dela. Eu disse: eu não estou doido, eu não vou fazer isso. Aí eu aproveitei o momento que o avião aterrissou e eu cheguei perto dela e disse: a hora que ajuda? Ela disse: quero. Peguei a mochila e desci com ela até a sala de embarque. Aí eu tive a oportunidade de perguntar: está tudo bem com a senhora, serva de Deus? Ela falou: com Cristo está bem. Crente é uma benção, né, pastor? Está explodindo, o povo está gritando, tem gente tomando remédio para dormir e o povo está aqui levantando a mão e dando glória a Deus. Vai entender? Isso é adoração sincera. Isso é adoração sincera. Aí ela olhou para mim e disse: meu irmão, com Cristo está tudo bem. Eu estou vindo de Porto Alegre, eu acho que foi Porto Alegre, e eu estou trazendo o meu filho aqui no caixão, 22 anos. Estava coçando e ele teve uma infecção pulmonar. E eu estou trazendo ele para ser sepultado aqui nesse estado. Aí o Senhor disse: abrace ela e fale para ela essas palavras de Paulo. Eu olhei para ela e disse assim: filha, as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que nos espera. Fica de pé, por favor. Qual foi aquele que eu falei? Eu sou um cordeirinho, Jesus. Sou criança, Senhor. Eu quero todo mundo tocando aqui. Vai ficar lindo demais. Porque eu quero fazer algo aqui. Escute aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite não evangélico? Só faça assim para mim conhecer você ou afastado da igreja.
Tem uma moça ali, tem mais alguém? Tem mais alguém? Faça assim para mim ver, por favor. Você que está afastado, você que não é evangélico. Tem mais alguém? Não tenha vergonha. Tem alguém não evangélico? Parece que uma moça ali levantou a mão, faça assim de novo. Tem outra lá atrás. Aleluia. Deixa eu perguntar para vocês, ei. Eu não quero perguntar se vocês querem ser crentes, porque crente é crer. Eu não quero perguntar se vocês querem aceitar Jesus. Primeiro tem que saber se Jesus aceita vocês. Como ele aceita. Eu quero perguntar se vocês, parece que é duas pessoas que tem aí atrás. Eu quero perguntar se você quer ser salvas, para ir morar no céu comigo e cantar lá no lindo coral. Se vocês quiserem, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por vocês. Toca, meu filho. Tá vindo, dá glória, igreja. Eu acho que vai dando glória, porque o céu está em festa por causa dessa moça. Venha, filha, venha. Ei, venha, a gente vai cantar lá no coral. A gente vai cantar lá no céu juntos, venha.